Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a mais um episódio do estudo do Livro dos Médiuns. Aqui você sabe, tem estudo novo todos os dias e sempre as obras fundamentais do nosso querido Allan Kardec, professor Rivail, Léon Hippolyte Denisard Rivail. Vamos hoje então continuar aí falando sobre essa coisa fantástica que é a comunicação entre os mundos, né? O mundo físico, o mundo espiritual. Especificamente, vamos ter um ensaio teórico sobre as aparições. A gente viu sobre as aparições, as vidências, né? Agora nós vamos ter um ensaio teórico. O que é esse ensaio teórico? É, na verdade, uma explicação. É quase que fosse uma aula magna sobre essas aparições. Então, vamos sem demora, que aqui o negócio é babuf. 101. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono por meio dos sonhos, são as visões. Os limites desse estudo não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, então o sonho pode ser isso, uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também muitas vezes são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se se trata de espíritos bons, para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos os que nos apresentam. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos como a todos os outros casos de aparições, indica aí para ver o Livro dos Espíritos, questões 400 e seguintes. Então, vamos, sem demora, entrar neste ensaio teórico lindíssimo sobre as aparições, sobre as visões. Eu vou botar o Zezinho para ler, que ele lê melhor do que eu. Temos para nós que faríamos uma injúria aos nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama a interpretação dos sonhos. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa a princípio quase sempre, uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando de outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se dapa. Rição uma descrição completa. Os ademanes, o aspecto, são semelhantes aos que tinha o espírito quando vivo. Então, a primeira coisa, não estão falando de interpretação de sonho, estão falando de aparição que se dá com as pessoas acordadas. Então, primeiro, essas aparições se apresentam de forma vaporosa. Então não é como você me veria, né? É vaporosa, diáfana, ou seja, é como se fosse um vapor, uma fumaça, né? Luminosa, claridade esbranquiçada. Às vezes são nítidas, né? E dá para se distinguir os menores traços da fisionomia. E os aspectos são do espírito quando estava vivo, claro. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob a que melhor o faça reconhecível, se tal é o seu desejo assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à prova da sua identidade. Esopo, por exemplo,
como espírito, não é disforme, porém, se o evocarem como Esopo, ainda que muitas resistências tenha tido depois da em que assim se chamou, ele aparecerá feio e corcunda, com seus trajes tradicionais. Olha que interessante. Então o espírito pode se manifestar do jeito que ele quiser. Não necessariamente exatamente do jeito que era. Mas se ele quer trazer uma identidade para essa manifestação, ele pode vir até com os problemas físicos que tinha quando encarnado. Se assim, fica mais fácil para as pessoas que estão vendo acreditarem que é ele que está se apresentando. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados, daí vem que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às vestes, compõe-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo pregueado flutuante. Olha que interessante. Então, assim, é muito mais nítido cabeça, braços, ombros, tronco do que os pés e pernas, porque sempre estão flutuando. E as roupas, um amontoado de pano terminando em longo pregueado flutuante. Quem ainda zomba daquelas imagens, né, de materialização. Com uma cabeleira ondulante e graciosa se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenos. Os espíritos vulgares, porém, os que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Uma coisa muito, muito lógica de entender, né? Frequentemente, mostram atributos característicos da elevação que alcançaram, como uma auréola ou asas, os que possam ser tidos por anjos, ao passo que outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio, com livros, um assassino, com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes que praticaram ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais espanto causa. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. Interessante, né? Mas continuemos. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poder-se-ia compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço e que, não obstante a sua nitidez, não impede se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele, andar por entre os vivos com ares, pelo menos se trata de espíritos comuns, de participarem ativamente de tudo o que os homens fazem ao derredor deles, de se interessarem por tudo isso, de ouvirem o que dizem os humanos. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa, a lhe insuflar ideias, a influenciá-la, a consolá-la, se pertencem à categoria dos bons, a escarnecê-la, se são malignos, a se mostrar tristes ou satisfeitos com os resultados que logram. Numa palavra, constituem como que o forro do mundo corpóreo. Que curioso, né? Então, na maioria das vezes, os espíritos eles são vistos de uma forma diáfana mesmo, uma forma vaporosa, que o vidente está vendo o espírito, mas consegue ver o que está acontecendo atrás dele. É muito comum isso a gente ver nos vídeos, por exemplo, né? Eu posso fazer um negócio, é como se fosse assim, ó. Ah, não deu. Eu tento, é que eu não estou com o programa aberto, é muito rapidinho aí o mix, mas é como, vai dar tempo, eu vou abrir aqui, você vai me ver que eu vou fazer manualmente essa transição. Então você está vendo um espírito, de repente você está vendo assim, tá vendo? Você está me vendo, mas de uma maneira que dá para ver o que tem atrás, como por exemplo, atrás tem um livro, você está me enxergando. Pronto. Exemplo dado na prática aqui. Vamos continuar então. Tal é esse mundo oculto que nos cerca, dentro do qual vivemos sem o percebermos, como vivemos, também sem darmos por isso, no meio das miríades de seres do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer ali os costumes, como um povo de cegos pode,
e a estudar o mundo visível com o auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiums, parágrafo que trata dos médiums videntes. Interessante, né? Depois nós vamos falar dos médiums que vai aparecer, mas os médiums permitem que a gente enxergue o mundo espiritual como um microscópio nos permite que enxerguemos os seres microscópicos que a gente a olho nu não conseguiria ver. Então é assim que funciona. Mas continuando aqui este ensaio. O espírito, que quer ou pode fazer-se visível, reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer, aos que observam a aparição, que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo. O que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago nesses KSOS. Já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Então essas aparições podem se dar de uma maneira diáfana, daquele jeito que eu mostrei para vocês, aí lembrando, eu sou espírito agora, ou pode ser de uma maneira muito nítida, né? E que se pode até tocar, né? Tangibilidade, o que é tangível, o que é tocável, né? E do jeito que aparece e pode tocar, você sente o coração do espírito, sente a temperatura, sente o abraço, etc. Do jeito que aparece, pode desaparecer também. Isso é fato, tá? Não é conversinha fiada, é fato. Deixa eu pôr para continuar aqui. Vai, Zezinho. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça. Circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que se têm dado nesses últimos tempos, pela influência de alguns médiums de grande poder 13 e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. É aquilo que eu falei, né? E é muito mais rara essa aparição tangível, né? Muito mais rara porque exige um médium de efeito físico que tenha muito ectoplasma, que tenha muito material para ser cedido e tem toda uma preparação do mundo espiritual, etc, etc. Mas que acontece ainda hoje? Acontece, ou se acontece. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas, também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição de suas moléculas aparece-nos então sob uma forma vaporosa. Uma questão interessante, nessa época, vamos lembrar que é a época de Kardec, 1850, 1860, então não havia muitos termos para se designar na ciência as coisas. Então vocês vão ver muito termo usado como fluido, que hoje a gente pode chamar de substância, pode chamar de gás, pode chamar de eletricidade, pode chamar de tanta coisa. Eles resumiam tudo em fluido. Por quê? Os espíritos não sabiam? Claro que sabiam, mas para que eles iam inventar uma palavra que os homens não iam compreender? Então eles tinham que falar a linguagem que era usada na época para serem compreendidos, tá? É por isso que a gente ouve muito essa questão de fluido. Então, e fala-se novamente sobre o perispírito, tá? Que ele existe, mas que a gente não consegue enxergar. A condensação, e eles dizem assim, não tome isso no significação literal, né? Condensação da água, por exemplo.
nós empregamos essa palavra por falta de outra a título de comparação. Então, a condensação pode ser tal que o espírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente seu estado etéreo invisível. Podemos aprender esse efeito atentando no vapor que passa da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido e em seguida ao sólido e vice-versa. Eu acho que é a melhor forma de se comprovar, de se exemplificar, é sobre os estados da água, né? Que bota uma água para ferver, ela, quando começa a levantar as bolinhas, já tem vapor, só que a gente não enxerga esse vapor, né? Depois de um tempo é que a gente começa a enxergar o vapor da água. E ela pode se solidificar, ela pode virar água, ela pode virar gelo, né? Então, é mais ou menos nessa propriedade, não é exatamente isso, mas é para a gente ter uma imaginação que o perispírito pode mudar as suas condições materiais usando essa mesma analogia, tá? Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gases quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas, para isso, não basta a sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos assim. Não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e, provavelmente, que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos é necessário. Enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Para quem acha que morreu tudo vira mágica, eu quero e acontece, não é assim. Não há essa mágica que as religiões fazem acreditar que aí tudo é possível. Não, tudo continua seguindo as leis da física, né? As leis universais. Então, para que o perispírito seja visível, é preciso que o espírito tenha essa vontade, mas é preciso também de um fluido do médium para que isso aconteça, para que se torne tangível, que se materialize. É preciso da combinação destes, uma série de fatores. É preciso que o espírito tenha autorização para que isso aconteça. Porque senão, se fosse assim, só pensar, tenho vontade de fazer isso, vou fazer, você imagina a loucura que seria o nosso planeta, nosso mundo? Porque ia aparecer, especialmente os espíritos mais maluquete, ia aparecer do nada, ia aprontar com a gente não ia conseguir viver a nossa própria vida física, né? De tanta maluquice que ia acontecer. Então, que bom, Deus é sábio, é sábia, faz as coisas de uma maneira que não tem saltos, né? Não tem jeito, não tem mágica. Isso tudo acontece de acordo com as possibilidades. Isso é legal pra caramba, isso que me apaixona no espiritismo. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. De novo, vou fazer propaganda aí, vá lá no curso que tem aqui no canal de perispírito. Tem uma palestra, se você quiser assistir a palestra também eu falo sobre isso, mas nesse curso a gente fala um pouco mais aprofundado sobre essa capacidade do perispírito de penetrabilidade, ou seja, ele pode ir aonde quiser, não tem lugar hermeticamente fechado que impeça isso para o espírito qualquer, para o nosso próprio perispírito, tá? Não são raras, nem constituem novidades as aparições no estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos, a história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado. Tão frequentes são nos dias de hoje e muitas pessoas aqui as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento,
pelo que se convencionou chamar alucinações são frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um às suas recordações, e poucos serão os que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. É muito interessante esse fato de que as aparições são muito mais comuns do que a gente imagina. É que as pessoas acham que isso é alucinação. Especialmente, vocês sabiam uma curiosidade? Não é à toa que os hospitais psiquiátricos, que tem pessoas internadas, que graças a Deus acabou o negócio de manicômio. Manicômio é uma prisão com requinte de crueldade, né? Os hospitais psiquiátricos sempre são administrados por instituições espíritas. Você já parou para pensar o porquê isso? Por uma razão muito simples. A mediunidade, quando não é compreendida, é classificada como doença psiquiátrica, né? Esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É você ver situações ou ver pessoas, conversar com pessoas que não existem. Não existem, vírgula, né, cara pálida? Se você estudar o espiritismo e entender como é que é isso, você convive com a tranquilidade. Mas aqueles que não estudaram, e pior, estão em religiões que atribuem a qualquer uma dessas visões o capeta, aí que a coisa desanda mesmo. Aí a pessoa entra num surto e precisa de muito tratamento, muito remédio e um controle para o resto da vida, porque não compreendeu essa sua capacidade. Médium, vidente, talvez até de efeito físico, acontecem as coisas, mas para as outras pessoas ele é louco, né? Joga lá, taca dentro do manicômio, e tanta gente sofreu porque era médium. Joana d'Arc, como médium, apesar de ter feito tudo o que fez pela França, foi queimada viva como bruxa, porque ela dizia que Deus e os santos falavam com ela, seus guias espirituais falavam, e a igreja resolveu botar fogo nela, mesmo ela trazendo muitas conquistas e avanços para o próprio país. Então, os hospitais psiquiátricos são recheados, cheios de médiuns, mas que não tiveram a oportunidade de entender essa sua capacidade física e foram taxados como doentes mentais, né? É bem curioso isso. Continuando. Às considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre é absoluta a limpidez do ar, e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião, para que ela fique desde logo refutada. Porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação, fornecida por essas pessoas mesmo, as reconduzirá ao terreno da realidade. Olha que curioso, gente. Então eu sou médium, eu não sabia. Se você, assim como eu, passou dos 40, você deve ter as tais moscas volantes, que são células mortas no nosso humor aquoso, que é... Pensa, o olho é uma bola, né? Uma bola de gude, e dentro dele tem uma gosma. Eu sou ótimo para explicar cientificamente as coisas assim, vamos esconjurar. Mas essa gosma transparente, é uma aguinha, um gel transparente, essas células mortas, elas ficam espalhadas. E dependendo se estão mais perto da retina, mais longe, etc., você entra, você consegue enxergar. Então tem o nome de moscas volantes, né? Eu agora, por exemplo, estou com uma aqui,
Para onde eu olho, ela vai para lá e para cá. E ela muda, às vezes parece uma cobrinha, e aí vai dando coceira. Só de falar no olho, a pessoa é alérgica, não tem jeito. Aí é uma cobrinha, outra hora é uma bolinha, outra hora é um risquinho, outra hora é um mosquito, né? E olha que interessante, eles estão dizendo aqui que tem muita coisa que não tem nada a ver com o espírito, tá? Esse é um deles. E perceba que neste momento não se sabia o que era isso. É um negócio que não tem cura, não é? Você pode ir em qualquer médico consultar, né? Ele vai te falar, olha, isso não tem cura, conviva, não foque nisso. Geralmente aparece quando você olha para coisas mais brancas. Ó, nesse olho aqui eu tô vendo que tem um risquinho e uma mosquinha para lá e para cá. Nesse daqui não tem nada, eu acho, não tem nada. Mas vira, mexe, e naquela época não se sabia nem o que era isso. E vai saber se ele não está falando também de catarata, né? Que embaça um pouquinho, que é para não dar muita trela para esses tipos de coisas que não faz muito sentido, tá? Então essa é a parte de que nem tudo é espírito. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos, vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convirem estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para seres inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além da de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Então eles se mexem, as moscas volantes. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima, chegados, porém, a certa altura. Se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se mobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. O mesmo se dá com as centelhas, que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril, do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam, com relação aos incrédulos, já de se tão dispostos a buscar o lado ridículo. É isso que é apaixonante do nosso querido Kardec, é não permitir que o que não seja realmente espiritual, o que não seja o estudo, caia por terra. Ele falou das moscas volantes e falou aqui esse negócio das faíscas das íris. Se você já teve crise de labirintite e de... não é cefaleia, ai meu Deus do céu, é um negócio que você fica de cama assim, uns 3 dias que você não consegue. Quando eu já tive, e foi provocado por estresse, quando elas começam, parece que estão caindo faíscas em volta da gente, assim, ou parece movimento de água, o olho começa de água. E é o prenúncio de uma crise grave de... Ai, gente, sumiu o nome, não é labirintite, é o outro, é uma dor de cabeça intensa, enfim. Então, o que é encantador no espiritismo é que, olha, eles vêm no livro dos médiuns dizer assim, olha, isso daqui é visão, isso daqui
é fenômeno físico do seu corpo, né? Então, eles têm um cuidado, e Kardec sempre teve o cuidado de desmistificar as coisas, para que também o incrédulo não acredita no óbvio, mas aí o crédulo demais, o que acredita em qualquer coisa, vai achar que a mosca volante é um espírito que persegue, que está sempre junto. Ou que as faísquinhas, quando você está pronto a ter uma crise de enxaqueca, voltou. Uma crise de enxaqueca, ela é pré-anunciada com... tem gente que vê faísca, tem gente que vê, parece que na visão periférica fica tudo, parece que estão jogando água. Kardec vem e diz assim, olha, isso aqui não é, tá? Então não se empolga não, porque isso aqui não é. Então é isso que é mais encantador no Espiritismo. Eu acho que é fantástico, fantástico. Mas estamos terminando hoje, mais um pouquinho, aguenta aí. Perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições aí em contrário. Mas ainda há de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas, tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente, por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Então vem falar de novo do perispírito, de novo eu falo para você, estude aqui, nós temos um estudo do perispírito, tem uma palestra e tem um estudo também, que é o responsável por todos esses fenômenos mediúnicos, a gente vai entender com mais profundidade. Longe estamos de considerar como absoluta e como a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Se há uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. E com isso a gente encerra o estudo de hoje. O Espiritismo é encantador porque justamente vem tirar toda a lorota, toda a conversa fiada, toda a mistificação dos fatos e através de exames. E sempre diz, você vê, o Espiritismo tem sempre uma máxima. Kardec sempre dizia assim, quando chegar uma época em que o Espiritismo disser uma coisa e a ciência comprovar outra, reformule o Espiritismo. Ou seja, deixa o que o Espiritismo está dizendo de lado e vá com a ciência. Porque o Espiritismo é uma doutrina progressista, é uma doutrina que vai acompanhar com a evolução. E aqui ele falou assim, olha, por enquanto é o que nós temos, mas se alguma coisa melhorar mais para frente, que explique isso, como eu estava dizendo, né, sobre essas moscas volantes e todas essas coisas que a ciência descobriu, complemente as informações, não fique só naquilo que o Espiritismo está falando. Isso é fantástico, porque ele nos abre assim um leque infinito de possibilidades, e isso o torna sempre atual. E juro, até hoje eu não encontrei nada que a doutrina espírita traga que contrarie uma vírgula sequer do que a ciência nos disse até hoje. Claro, a ciência descobriu muito mais coisas, como eu disse para vocês. O que chamam de fluido, tem outros nomes hoje em dia, óbvio, mas o sentido permanece intacto. E isso é incrível, porque o Espiritismo como uma ciência de observação, é uma ciência. E isso que é mais apaixonante. Tá bom? Nós nos encontramos então no próximo estudo do Livro dos Médiuns, que vamos ver a teoria da alucinação, pois tem muito a ver com a mediunidade. Tá? É uma das coisas que a gente se preocupa muito nos estudos dos grupos mediúnicos, é saber até que ponto isso é manifestação espiritual
e onde é animismo, onde é alucinação. O estudo está ficando cada vez mais quente. Eu te espero, até mais. Tchau!